Mas olha que interessante. Não é nem pagar. Porque normalmente as consultorias trabalham numa análise sobre êxito. Olha aí. Taxa de sucesso, entendeu? Então, o que acontece? Então, primeiro ponto, o empresário entende que o contador deveria fazer. Ou se eu, advogado, identificar algo, foi erro na minha contabilidade. Não. A contabilidade, ela escritura conforme a Receita manda. Uhum. E boa parte dos créditos tributários, eles estão num limbo que é entre o que a legislação traz e o que a Receita interpreta sobre essa legislação. Muito bom. Tá? Então, o crédito tributário está aqui nesse limbo. E o que o contador é obrigado a seguir? A regra da Receita. Então, se a Receita falar que isso aqui, que esse copo ele é mais azul do que branco, o contador vai ter que olhar para ele e falar, cara, de fato ele é mais azul do que branco. Mas às vezes a lei está falando que ele é mais branco que azul. Entendeu? Então, o que acontece é, o contador, em muitos casos, ele não pode fazer nada. É lógico que a gente tem profissionais bons e ruins em todas as áreas. Claro. Como nós temos bons contadores e contadores que não são bons, como nós temos advogados bons e advogados ruins. Em todas as áreas tem isso. Às vezes vai ter algo e a gente identifica que tipo assim, é um erro ridículo que está cometendo a contabilidade e está trazendo um prejuízo para a empresa. Mas isso existe muito, né? Acontece bastante também. Mas o mais comum é você encontrar algo que extrapola a competência da contabilidade. A contabilidade não... Poderia um contador com mais instrução e etc. fazer isso? Até poderia, mas ele está extrapolando a prerrogativa da função dele. É a mesma coisa que eu, advogado, falo, cara, deixa que eu escrituro a sua contabilidade. Não é sua competência, nem não é minha contabilidade, nem minha atribuição. Muito bom. Tá? Então, não pode confundir isso. E um último ponto nesse sentido aí, Daniel, é, infelizmente, que no nosso mercado nós tivemos, e infelizmente ainda temos, por isso que tem muita operação, inclusive da Polícia Federal, polícia conjunta com a Receita Federal, das polícias estaduais, em conjunto com das polícias civis, né, estaduais, em conjunto com as fazendas estaduais e municipais também, para combater fraudes nesse mercado. Então, é um mercado que, infelizmente, ainda tem muita fraude, tem muito profissional vendendo sonho, tem muito profissional vendendo algo que não existe. Dizendo que vai recuperar dinheiro e não consegue. Que não é nem isso, cara. É pior. Porque se eu falar para você, Daniel, eu vou fazer um pleito e vou recuperar o dinheiro para você, e a Receita negar, isso está dentro do jogo. Ah, eu tenho um remédio jurídico para isso? Tem. Vou entrar com mandato de segurança, dependendo do caso, vou entrar com uma ação ordinária para tentar reverter isso no judiciário. Está dentro do jogo, ok. O problema é eu pegar, por exemplo, um direito creditório que não tem pé nem cabeça e tomar um crédito para você falando que aquilo é líquido e certo. E a gente vê acontecer muito isso. Vende uma ilusão. Exemplo, nós estamos no meio de uma operação que chama crédito pirata. Olha o nome da operação. O nome já diz tudo. É um crédito que não existe. Entendeu? Então, o sujeito está pegando um crédito que não existe, chega para você, empresário, e fala, Daniel, eu tenho um crédito que é do Tesouro Nacional, que é não sei o quê, conta uma história bonita, te entrega um monte de documento que parece ser bacana e fala, cara, com isso aqui eu vou compensar o seu débito. Aí, você fala, cara, mas como assim? Você vai pagar quanto de imposto agora? Vai pagar 100 mil de imposto? Vou. Você me dá a DARF, eu vou fazer uma compensação com esse crédito que eu tenho e vou baixar o seu tributo, vou pagar o seu tributo. De fato, vai acontecer no primeiro momento. Só que a Receita tem 5 anos para analisar isso. E nesses 5 anos ela vai fazer essa análise. E quando ela fizer essa análise, ela vai ver que aquele crédito não tem pé nem cabeça, não existe. E vai acontecer o quê? A glosa. E aí o mercado foi criando um preconceito sobre trabalhos quando você fala de recuperação de crédito tributário, por exemplo. Claro. Entendeu? Por quê? Por conta desses profissionais. Esses casos não acontecem só nesse mercado. Não. No mercado da comunicação também. Tem tantas agências, inclusive aqui na Infinitus, a gente nem se apresenta como agência, nós não somos uma agência nem uma produtora, porque tem muitas agências que prometem que vão resolver o marketing, a comunicação e não entregam. Sim. Então, o mal profissional está em todas as áreas. Eu queria só voltar, a gente falou rapidinho sobre contabilidade, maus contadores, bons contadores. Queria indicar para você que é contador profissional da contabilidade, o Pode Contar, que é apresentado pelo Joaquim Bezerra, é gravado aqui no Estúdio Flecha. Fantástico, e ele é voltado para você se tornar um contador líder. Você tem que assistir o podcast, o Pode Contar com o Joaquim Bezerra. É um grande
profissional da contabilidade, vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, e ele traz para você informações para te capacitar, para você subir de nível, para você estar à frente do seu tempo, tá? Pode contar, procura no YouTube que você vai encontrar. Pode procurar. Pode procurar. Aí você falou uma situação muito interessante. Por exemplo, Joaquim Bezerra. Nós participamos do mesmo Mastermind. Tá? É uma pessoa fantástica. Tá? O Joaquim, além de um profissional, uma pessoa maravilhosa. Verdade. E o que eu tenho que fazer? O empresário que hoje está pensando assim, cara, mas eu já ouvi história que esse cara acabou de contar aí. Já me falaram que alguém passou para trás, um amigo meu, ou eu mesmo tive problema. E aí, nunca mais eu vou ouvir um cara da área tributária? Faça esse tipo de pesquisa. Pesquisa, por exemplo, a vida do cara. Entra lá no podcast, por exemplo, do Joaquim. Isso. Tem um Instagram legal, tem um podcast, tem conteúdo, tem uma série de coisas. Então, esse cara, você tem que olhar a história dele. A gente pode dar 3 pontos aqui para te ajudar a encontrar um bom profissional, tá? O número 1 é o que ele acabou de falar. Procura nas redes. Vai lá para ver se esse cara está exposto à luz. Se ele existe, né? Se ele existe, como ele fala, se ele responde pergunta, tá? Então, veja as redes sociais. Segundo, veja o currículo. Ele tem que falar disso em algum lugar. Sim. Tem que ter um site no Instagram, tem que ter um lugar que ele fale, ó, eu me formei na faculdade tal, eu fiz essa pós-graduação, eu fiz esse mestrado. Tem que ter em algum lugar. Sim. E o outro é prova social. O que as pessoas dizem do serviço que ele prestou? Exatamente. Porque eu, como um profissional de marketing de posicionamento, eu sempre falo para as pessoas, divulgue o depoimento dos seus alunos, o depoimento dos seus clientes, para que todo mundo saiba que o seu produto funciona. Exatamente. O golpista não vai ter uma prova social positiva. Agora, o bom profissional vai ter. Ele vai estar nas redes, ele vai ter currículo e ele vai ter prova social. E o que acontece, Daniel, é o seguinte, é que, infelizmente... É aquela história, né? Você entra para um mesmo balaio. Então, você é colocado no mesmo balaio que não te pertence. Sim. Entendeu? Só que o empresário, ele tem que ter uma expansão de consciência que, amigo, se você teve um problema com alguém da área tributária, se você ouviu falar de alguém que teve problema, não quer dizer que todo mundo é igual. E é a mesma coisa que eu falar assim, eu tive um problema com um médico, nunca mais eu vou no médico. Exatamente. Entendeu? Então, eu tive um problema, nunca mais eu piso no consultório médico. Cara... Nunca mais ando de avião, nunca mais ando de ônibus. Exatamente, não dá. Metrô. Então, você vai ter profissionais que vão atender a sua expectativa. Nós temos muito trabalho que nós fazemos na Evox, que é corrigindo situações como essa. Hoje mesmo eu fiz uma reunião, por isso que eu lembrei aqui da operação do crédito pirata, porque nós vamos fazer uma defesa para uma empresa que ela foi incluída na operação vítima mesmo. Porque o empresário, ele não comprou na má-fé. Claro. Ele acreditava. Tanto que na hora que a gente mostrou para ele que aquilo era uma operação, e que inclusive a Polícia Federal, ele desesperou. Ele falou, meu Deus, e agora? Não sabia disso. Ele falou, cara, como assim, cara? Eu paguei por isso aí, tá aqui. Olha os e-mails, olha os documentos, eu tenho tudo aqui. Isso não é possível. Polícia Federal, como assim? Eu falei, cara, você foi enganado. Você caiu num golpe. Você caiu num golpe e agora você vai ter que pagar. Nós vamos ter que fazer uma defesa para demonstrar que você não tem nada a ver com isso, que você é tão vítima quanto o fisco. Claro. E quem assumiu o prejuízo foi você. Mas você tem várias oportunidades na sua empresa que nós vamos primeiro resolver esse problema e depois vamos analisar essas outras oportunidades. Aí tá vendo o que eu falei? Veio pela dor. Sim. Poderia ter chegado numa consultoria tributária séria por uma iniciativa de falar, deixa eu ver se eu estou pagando a carga tributária certo. Deixa eu ver se eu tenho uma oportunidade. Claro. Né? Eu queria saber o seguinte. Quantos anos eu posso recuperar de um crédito, de um imposto pago da forma errada? 5. 5 anos. 5 anos. De 5 anos para trás, se eu estiver pagando errado, eu posso apresentar um argumento e pedir de volta o dinheiro. Exatamente. É o mesmo prazo que o fisco tem para te requerer algo que você não pagou. E eles dão dinheiro? Eles fazem um Pix? Como é que é? Existem as seguintes possibilidades da devolução do crédito. Uma é a restituição e ressarcimento, que eu não vou explicar exatamente o que é cada um aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo numa questão muito técnica, então eu vou falar da prática. E tem um Evox Podcast para isso. Inclusive, eu vou até ver se tem algum explicando a diferença entre restituição e ressarcimento, então a gente pode fazer lá. Mas a restituição e ressarcimento é o quê? É o pedido do dinheiro em conta. A Receita vai fazer um pagamento na conta do contribuinte. Então, ela deposita... Isso é comum?
Acontece? É comum. Ela tem 1 ano para fazer a análise do seu pedido e mais 4 para te pagar. Mas acontece. Agora, sabe o que é interessante? Ela tem 1 ano para fazer a análise, 4 para pagar. Ou seja, 5 anos. A gente tem vários e vários casos que não foram nem 6 meses ela fez o pagamento.